continuando nossa atividade, vamos continuar. Obrigado. Então, a questão é que a professora Rosângela precisa ir embora, não está se muito bem, está de tratamento, então ela fez uma referência especial em ver hoje de manhã. Nós ficamos muito felizes. Obrigado, professora. Mas ela disse que ela só pode ficar de manhã, porque tem que tratar e tal. Então, professora, pode continuar a conversa. Né? A gente está aí para filiar. Eu estou com licença médica, mas já tenho uma coisa atrás da outra. Mas eu não podia deixar de participar, né? Pelo menos que é um projeto que a gente está construindo há tanto tempo, né? Uma ideia tão antiga e que está desabrochando agora. E é um momento muito interessante. Então eu falei para a Antônia, eu posso ir de manhã que à tarde eu vou continuar o tratamento que eu estou fazendo. Então a gente ficou dentro, né, dessas divisões, a gente ficou com a parte do tentar discutir um pouco do ambiente, né, do meio ambiente, das questões ambientais, como que elas estariam relacionadas com todos esses outros fatores que já foram discutidos aqui, né, a ciência, a política, a educação. A Andressa, na verdade, né, a Andressa que ajudou demais, que como eu falei, estava de licença e eu só consegui me reunir com a Andressa um dia. E eu achei o trabalho que eles fizeram muito interessante e conseguiram, né, dividir essa análise que fez dentro das categorias e separar nas categorias de saneamento básico, né, a ciência procura meios para erradicar problemas, o ser humano altera o meio ambiente e a influência da metodologia científica na cadeia ecológica. Então essas foram as 4 categorias que nas discussões depois do grupo assistir ao filme eles classificaram, e foi muito interessante que eu assisti sozinha, que eu falei que estava em casa de licença, e a gente pensou muita coisa parecida. Quando eu reuni com a Andressa, a gente foi discutindo isso, e separar a questão do saneamento básico ali é o mais fácil, né? Que a gente viu toda a questão de proliferação dos mosquitos, a questão do lixo, já começa o filme, como a Marina já falou, né, também a gente vê a questão da elite que o Oswaldo Cruz faz parte, a partir do momento quando começa o filme, ele chegando no Rio de Janeiro de volta da França, num barquinho, né, o tanto de malas que saem, e as pessoas que estão estudando, e eles começam a andar e a gente já começa a observar o lixo, o acúmulo do lixo na cidade. E a gente sabe toda essa questão de acúmulo de lixo, como que está relacionado com a questão da educação, com a questão econômica, e vai gerar a parte da saúde. Né? E aí eu queria que a Andressa, ela falasse um pouco, né, a gente fez a descrição, separou, dividiu em categorias, e essa descrição do que eles pensaram, como eles viram. Então, a primeira categoria a gente colocou como uma professora de saneamento básico, e que os alunos têm uma fala em direção que o saneamento básico tem o lixo, e esse lixo vai estar alterando diretamente em relação às doenças. E aí o que a gente percebeu é que, como era para relacionar com o meio ambiente e com a ciência, eles não destacaram nas falas muitas vezes, essa foi a que teve a segunda frequência mais alta, em relação às mulheres, que chegaram, que o tráfico de mulheres, que também levou à proliferação de doenças. Então os alunos não apontaram essa questão. E aí ela vai de encontro com essa parte de visão do ambiente mais conservadora. Então eles destacaram só a parte do ambiente ali, a questão do lixo, e também outra categoria, que é a influência da metodologia científica na cadeia ecológica, que vão falar que, como tinha muito inseto para estar causando as doenças, eles queriam exterminar os insetos. E aí então o pessoal destacou nessa fala que quando a ciência tem cria esse método, ele vai estar desencadeando um desequilíbrio na cadeia trófica. Então as falas em relação ao ambiente foram mais nesse sentido, um pouco conservador. Para o
outro lado, a gente teve outra categoria, que é o ser humano altera o ambiente, que foi quando o pessoal conseguiu relacionar mais as questões do ambiente, como o professor falou, que estavam trazendo que a economia do país estava de um certo jeito, tantas questões culturais, e que isso estava interferindo no ambiente, então uma visão mais crítica. E a outra categoria, que é a ciência procura meios para erradicar problemas, é da ciência positivista, que as falas destacam que a ciência vem para resolver todos os problemas, mas desprezando os desvios que podem ocorrer ali e as consequências. Aí foi nesse sentido. E assim, como foi falado, de ser a questão de ser um espelho, né, o filme espelhar, pegar um espelho, se a gente pegar essa questão básica, muito básica, crucial do saneamento básico aí, o que mudou, gente, de 1899, né, para hoje, com relação a essas questões do lixo, do saneamento básico, da proliferação de doenças e do controle sanitário, do poder do político, da ciência, do governo? O que mudou para o que a gente está vivendo hoje? Tem alguma semelhança? Bom, a gente diria que a luta de classes continua, né? E as assimetrias continuam. E é difícil entender que houvesse alguma transformação muito radical. E as relações do Brasil, as relações geopolíticas do Brasil são muito semelhantes. Ou seja, é um país terceiro mundo, um país subdesenvolvido e tem as características de país subdesenvolvido, ou seja, produzem coisas de interesse aos países desenvolvidos. Então, diante dessa não grande modificação do país nessas macro situações, é provável que não deve ter acontecido grandes transformações, porque não houve grandes conquistas do país. Mas houve algumas, né? A Primeira República é diferente da República atual, mas fizeram, agora não tenho certeza. Mas me apavorou, assim, me apavorou muito a questão da relação que a gente vê hoje, sabe, Antônio? Saindo um pouquinho até da questão mais filosófica, pegando a parte bem física, básica, a questão do saneamento ambiental, hoje no Brasil, 5% dos municípios brasileiros têm um sistema de saneamento básico implementado. Né? Então, assim, a gente vê a luta que nós estamos tendo com dengue, chikungunya, que é o quê? A proliferação do mosquito, a questão do lixo, da água, de entrar nas residências, entra, não entra, já vem vários casos de ter que, a polícia está entrando aqui no município de Lavras, né? Ter que arrombar as casas para entrar, porque estava tendo acúmulo. Então, assim, apesar de todas as modificações que ocorreram, a gente ainda vê hoje muitas questões muito próximas do que o filme mostra, na parte ambiental, falando assim, grossamente falando. Então, isso me assusta, e é uma questão que a gente fica discutindo, né? E quando você entra nessa questão da ciência, que foi discutido pelo Emanuele, da ciência associada com a questão política, e a gente vê a questão ambiental totalmente associada com isso, e com a questão social, porque a partir do... porque lá, quando ele discute se a vacina ela vai ser aplicada, a questão de você voltou socialista, ela vai ser aplicada em todas as classes, né? Não tem essa questão de diferenciação, que a doença em si, ela não vai escolher uma classe dominante, uma classe trabalhadora, ela ocorre em qualquer classe, então ela é socialista mesmo. Né? E a questão da miséria está muito associada com a questão ambiental. O Aziz Abissado, ele sempre falava que quem está preocupado em matar a fome, ele não vai se preocupar se ele vai matar um animal para saciar a fome dele. Então, eu venho com essa questão muito do ambiente associado com a miséria, com a pobreza, e aí vai correr esse rosário todo que a gente está discutindo. Né? Eu achei que vocês olharam bastante isso quando a gente fala dessa questão do ser humano alterar o meio ambiente,
tudo que está envolvido com isso. Ok? Marina, você quer Eu queria... essa questão do ambiente que a Andressa destacou, na visão dos alunos, né, em uma das categorias, que demonstrou que eles têm uma visão, em apenas poucos casos, eles têm uma visão mais geral de entender como que as questões ambientais se relacionam às questões sociais, e na maior parte dos outros casos que as coisas são descoladas, é uma coisa que prevalece de maneira geral no senso comum, né? E, por exemplo, ali não foi percebida como que as questões, apesar do saneamento básico estar muito diretamente relacionado à vida na cidade, e portanto a urbanização, as pessoas, e aí logo você entende que não é no campo, por exemplo, né, que é onde muitas vezes as pessoas localizam o ambiente, dificilmente eles conseguem perceber essa relação quando há um problema que é um problema social, de saúde pública, por exemplo, a questão das doenças dos imigrantes e tal, né, das imigrantes, das meninas que estão nas casas, na relação com a questão ambiental. Então, eu acho que essa questão é uma questão que a gente precisa ter uma atenção, e quando a gente fala de formação de professores, a gente busca discutir essa problemática, porque o pessoal que vem fazendo os mini cursos aqui também de questão ambiental, eles têm percebido isso de maneira bastante geral, assim, né? Então vamos fazer o trabalho com... Essa é uma visão ainda bastante presente, e presente não só nos alunos, mas nos professores das escolas também. Né? Isso foi excelente você ter chamado a atenção, porque só apenas 8, né, conseguiram ver essa questão da associação, né, do todo, que todo mundo faz esse compartilhamento, né, essa separação, que não tem como a gente ver isso, que como a Andressa estava falando, que é uma questão muito mais conservadora, né, uma visão muito mais conservadora da educação ambiental, do meio ambiente, não uma visão crítica de que está tudo envolvido. E um outro ponto que eles colocaram, né, da avaliação deles, a influência da metodologia científica na cadeia ecológica, né, que destaca como... Foi o que eu comentei. Essa é que o pessoal falou... Eu sugeri se mudasse esse nome. Oi? Sugeri se mudasse esse nome. Esse nome foi o que ela já sugeriu. O nome está como Sim, eu sei. alterado já. Eu sei, ela assim falou. Eu tinha colocado... Metodologia. Sim. Não. Qual que era o nome? A influência da metodologia científica na cadeia ecológica, na verdade, não é uma metodologia científica, né? Da prática que eles utilizaram, né? Na verdade, eu tinha falado metodologia, mas é uma prática, né, que eles utilizaram para implementar a pesquisa que estava sendo feita, o trabalho, né? Que foi que eu comentei um pouco antes, que é a questão dos insetos, que eles destacaram nas doenças, e aí que uma parte do filme eles iam exterminar os insetos, que achou que era a solução. Aí então o pessoal responde que isso é um meio que a ciência tem, que vai causar um desequilíbrio na cadeia trófica. Exatamente com essas palavras assim, bem claras. Que é um pouco oposto também a outra categoria. Por isso a gente quis colocar, apesar de ela ter uma frequência baixa, que é a que a ciência procura meios para erradicar os problemas, que é uma visão positivista, né? Essa o pessoal responde, mas não vê que as práticas da ciência podem causar alguma consequência negativa, é só positivo. Tem um problema ali, então a ciência, aliada à tecnologia, vem e resolve, e ok, tá? Não vai refletir nenhuma coisa negativa para nenhum tipo de classe, ou no âmbito econômico, social, cultural. Que está muito ligado com o que você falou, né? Que a ciência, né, é boa, né? Vai depender de quem está usando e para que fundo. Queria pedir se você pudesse voltar um pouquinho, que eu não queria compreender melhor. O que você está apontando como visão conservadora, ambiental, e o que você está apontando como visão crítica? Visão conservadora também foi uma coisa que nós falamos que não era conservadora. Ah. Então,
educação ambiental conservadora é bem complicado de colocar. Na verdade, talvez o termo não tenha sido bem empregado. Mas o né? que seria que você está apontando? Ah, foi só que falou isso? Hein? Não, foi a Andressa. Ah, foi a Andressa? É. Não, isso é uma ideia que Eu estava traduzindo do que ela estava falando, mas é uma ideia que você pode expressar da forma que você fala. Ah, tá. Isso que a gente trouxe foi o que a Marina estava falando, que é só em relação ao pensamento do ambiente, em relação a não conseguir relacionar o ambiente com a parte mais social. Só igual, quando fala do saneamento básico, que é pelo lixo. Aí o pessoal consegue estar enxergando isso no ambiente. Mas aí se a gente for levar pela questão das mulheres que tem o tráfico lá, aí já não consegue ter uma visão que isso é um problema ambiental. Só a parte do lixo ou essa parte na cadeia trófica. Acho que é uma questão originada da dicotomia que é feita entre o ser humano e a natureza. Como se a natureza tivesse a serviço do homem, essa, vamos dizer assim, a manipulação, ou então esse trabalho em cima daquilo que, né, dos bens naturais, vamos dizer assim. E acho que uma coisa que é muito interessante da gente pensar sobre isso é a importância de uma formação histórico-crítica, né? Porque para o sujeito conseguir se entender para além do ambiente a seu serviço, mas sim do contexto e quais são os problemas ambientais para além da biologia pura, vamos dizer assim, ele precisa conseguir ter artifícios e ter argumentos e até mesmo a prática do olhar mesmo de uma maneira crítica e reflexiva para as situações. Então, se a gente pensa do porquê levantar essas questões, pensando na formação de professores, né, trazendo para dentro desse contexto aqui, como a gente pode conseguir fazer com que essa ideia chegue até as escolas, assim, né? Com que essa ideia de pensar os problemas ambientais como aqueles problemas que causam desequilíbrio no ambiente como um todo. Não apenas pensar no lixo pelo lixo, mas pensar no lixo pelo consumismo. Não apenas, sabe, conseguir entender o cerne da questão. Então, acho muito legal vocês levantarem isso assim e vocês terem esse tato de ter visto como os alunos os estudantes e estudantes têm trazido essa questão assim, a partir da visão do filme. Porque, igual a professora falou, isso é muito visível, né? Quando o filme começa, assim, é bem impactante. Assim. Eu entendo que é o que a Mari está falando, Celso, dessa questão da conservadoria, porque é aquela coisa, vamos falar assim, mais tradicional, de entendimento mais geral, que é do ambiente totalmente separado da questão social, econômica, política. Quer dizer, o que ela acabou de falar agora, você pega lixo, a gente sabe que existem teses aí que foram feitas em cima da avaliação do lixo. Você pega o lixo de um determinado local, pelo lixo você sabe a classe social que produziu aquele lixo, que tem naquele lixo. Então, assim, as pessoas têm aquela... Eu entendi que o que eles tinham discutido como essa questão conservadora, essa questão, assim, muito focada, muito fragmentada, de não ver o todo, de não ver todas as associações que estão envolvidas nesse processo, que é o que é dominante nas escolas, uma educação formal mais conservadora. Eu entendi como isso. Eu posso também, João? Em que os processos que são colocados na escola, ou seja, onde for voltados para essa educação para o ambiente, né, para essa educação ambiental, são muito individualistas. Então, vão lá e falam ao sujeito, você fecha a torneira, você não pode faça a sua parte, tá. E embora... Tome sua vacina, né? Use sua camisinha. Exatamente. E aí esquece de pensar que há um modelo por detrás que se desenvolve, que as suas bases se desenvolvem tendo como estrutura a exploração mesmo do sujeito, a exploração do ambiente, da terra, essa força que possibilita as construções, as modificações e a construção do mundo humano mesmo. Que então tem toda uma coisa, um sistema que está organizado para isso, só que a culpa é do indivíduo. Então, o que acontece muitas vezes é que, conservador ou não, a gente pensa mais numa coisa moralista mesmo. Aí tem que chegar mesmo. Porque quando a gente olha o lixo, né, acumulado na rua,
a gente primeiro olhar, né, as pessoas que deixaram o lixo aí, a visão individualista. Mas assim, aí nesse olhar mais amplo, que condições que está levando as pessoas a essa condição, a esses comportamentos. Você tem que estudar a cadeia como um todo, porque vamos exterminar os ratos, igual vocês ficaram com a questão da proliferação do mosquito, vamos exterminar os ratos. Tá, mas o que está gerando essa proliferação, essa quantidade de ratos? Então a gente tem que pensar no problema lá, o que começou aquilo? Que aquilo lá está associado com tudo. Então, vamos exterminar os ratos, que são os causadores? Mas assim, o que está causando essa quantidade enorme de ratos? Então aí você vai no cerne e você começa a E aí eu acho super importante observar, na época, eu penso que o filme não... Eu assisti uma vez só, né? Talvez se eu assistisse de novo percebesse outras nuances, mas eu penso que o filme não retratou muito o que a gente lê na história, que nessa época tinha uma política de governo maior do que a de saúde, de reformular urbanisticamente toda a cidade do Rio de Janeiro. E era uma coisa muito semelhante ao que a gente assiste nos dias de hoje, dos condomínios fechados, e as pessoas que, para resolver o problema da cidade, elas se colocam num lugar que está resolvido e não entra na luta de como transformar a cidade, né? Mas assim, naquele tempo, o que a história acusa é que os cortiços, né? Tem inclusive uma obra do Aloysio de Azevedo, o livro Cortiço, que é um pouco anterior a essa época aí, mas a classe que era rica, que vivia do café, que tinha o poder no país, eles não gostavam de ver os cortiços ali, que estavam muito próximos de onde eles moravam, de onde eles viviam. Aí associavam o lixo, associavam a doença ao cortiço, mas não associavam a forma deles organizarem a atividade econômica à produção da pobreza, que daí gerava o cortiço, que daí gerava o lixo, né? E aí a solução que houve na época foi o desalojamento forçado de mais de 600 famílias, derrubando os barracos e alojando as pessoas para longe, né? Naquele tempo começou essa ideia, que depois foi repetida muitas vezes na história, de que nem está acontecendo aqui em Lavra, né? Que o conjunto habitacional tem que ser lá, né? O Minha Casa Minha Vida tem que ser lá, né? E as pessoas que a gente vai reorganizar, elas não vão, nós não estamos pensando aqui, né? Como é que vai ser nós todos, a cidade toda, nós estamos colocando essas pessoas para mais longe. Estratificando cada vez mais. Estratificando mais. E nessa época que eles acusam o nascimento das favelas, dos morros com as favelas no Rio de Janeiro, né? E nessa questão também tem outra coisa que acontece, né? Você estava falando da questão do lixo dos cortiços. Tem algumas obras que falam um pouco sobre isso, que na verdade eles produziam o lixo e juntavam com o lixo do cortiço para responsabilizar, como se aquele lixo todo produzido era tudo deles. E aí trazendo mais um elemento para tentar justificar isso, sem pensar nessas lutas de classe mesmo. Sem pensar no que a maneira como a sociedade é organizada em classes interfere ou desencadeia na organização social, né? Porque, igual vocês falaram sobre a doença ou o inseto não vai escolher por classe. Ele não vai escolher. Só que se ele está presente em determinado lugar mais do que outro, algumas pessoas são escolhidas. Então, assim, as condições que fazem aquilo ali ter, faz com que a gente escolha. São culpadas, né? Escolhidas e culpadas. Exatamente. Além de elas serem escolhidas, a culpa é só delas. E isso também acontece no processo de educação. Se você pensa quando a gente começa a interpretar assim, só pela meritocracia. Não, é porque ele não estudou. Mas assim, quais são as condições que ele teve para chegar até ali? E a mesma questão tem a ver com essas questões despertadas pelo filme, né? Sobre doença, sobre o senso de doença, o cerne da doença, do saneamento básico. Então são todas questões muito emergentes dessa luta, né? Dessa estratificação da sociedade, dessas camadas que são marginalizadas e culpabilizadas por coisas das quais elas são resultado, né? Que aí volta numa fala que o Antônio trouxe lá no início, que é a sociedade como um produto de uma tensão de classes. Então, assim, é um tempo presente que culmina no tempo atual.
O que acontece é que às vezes a gente tem olhado muito para o atual sem entender o percurso que gerou isso. E sem entender a ampla condição que tem por trás que condiciona mesmo isso. Então acho que são questões muito legais assim, de serem levantadas. Eu queria fazer umas pontes, que eu acho assim, tem a questão da culpabilização, mas tem também a questão dos modelos de mundo, das concepções que sustentam. Então fazer algumas observações. Por que a fala do Oswaldo Cruz, essa doença atinge qualquer classe? Porque se a gente pensar nas concepções médicas do século XIX, essa ideia era absurda. Quer dizer, vamos pensar, que a gente tem que pensar, bom, eu tenho as condições econômicas, a exploração e tal, mas elas estão articuladas com outras concepções e outros saberes, outras práticas sociais e políticas. Então vamos pensar na questão da reforma urbanística, que é um ponto bastante importante que aparece no filme. Bom, em Paris se faz a reforma urbanística. Bom, se faz a reforma urbanística numa concepção, o Emanuel já explorou e dá margem ao chave, por isso que eu achei que era importante, na construção de determinadas concepções médicas. Só que essas concepções médicas não estavam desvinculadas das relações políticas e econômicas. Por que essa reforma urbanística de Paris realmente ela é levada a sério? Depois da Comuna de Paris, as tropas, digamos, contrárias à Comuna tiveram extrema dificuldade de mobilidade, de reprimir os revoltosos lá. Então não foi simplesmente uma concepção médica, essa concepção médica se junta. Eu estou me lembrando aqui, vocês falando, acho que coisa de 10, 15 anos atrás, eu não lembro se foi uma pneumonia ou alguma coisa, nós estamos falando de 2000 e tanto, nós estamos em 2017, portanto 2000 e pedrada, o médico, conversando com o médico, do meu irmão, foi um negócio meio grave, falou assim, nossa, mas estranho, ele pegou uma doença de pobre. Isso é um enunciado, a gente trabalha muito com linguagem, quer dizer, é um enunciado do saber médico que ainda perdura. Quer dizer, existe uma concepção de o que é uma doença de pobre, o que é. Então veja, se a propagação na concepção médica daquele momento, a propagação da doença era pelos miasmas, era por esse ar que não circulava, por essa água que não circulava. E isso era quase que exclusivamente condições de amontoamento das pessoas pobres, em regiões que elas moravam, estavam lá para trabalhar para os outros, Sim. Só se colocavam lá enfiados, porque era só lá que tinha migalha de trabalho. Exatamente. Então, na concepção da classe dominante e dos médicos, era inconcebível que as doenças aparecessem no ambiente que isso não ocorresse. E aí a gente pensa na articulação disso. Agora, um ponto que eu acho, outro ponto... Pilates, só para chamar a atenção Sim. do exemplo que você deu do seu parente, teve um professor de engenharia que estava falando, não, o Brasil só está entre os países em desenvolvimento, países pobres, porque aqui ainda predomina a doença do amarelão, que é uma doença básica de pobre. Você vê como o enunciado vai se repetindo em diferentes contextos. Que é uma coisa que o Emanuel trouxe, eu até anotei que eu achei muito legal, que o médico, ele parte dessa questão do conhecedor técnico, da prática, para ser também um técnico administrativo. E isso é recorrente nisso, assim, O médico fala, isso vai se perpetuando, isso vira uma cadeia, Sim. E o segundo ponto, que eu acho extremamente importante e desafiador, é o seguinte, essas práticas, essas concepções, elas se articulam, quer dizer, esse mecanismo de dominação, eles não aparecem só por processos que são econômicos. Então, um desafio que a gente tem, eu vou colocar dois aspectos que eu acho do ponto de vista de concepção, por que são desafios. Essa questão de pensar a relação do ser humano não como algo fora do meio ambiente, nós temos, acho que, dois desafios importantes. Primeiro, o discurso religioso. Quando o cristianismo, quando a tradição judaica se consagra no Ocidente com a expansão do cristianismo, um dos pilares, quer dizer, se você pega lá o relato do Gênesis, você vai ver lá que o homem é criado como senhor da natureza, Ele submete todas as outras instâncias da natureza como se fosse algo à parte, inclusive com um discurso de semelhança com o Criador, que também não faz parte da natureza. Então, digamos, construir dentro de um processo educacional, pensando em geral, do ponto de vista da educação científica e ambiental, essa ideia de integração é lidar com essas concepções que não são conscientes, mas que estão nesses saberes e nessa constituição simbólica da sociedade.